Olá amigos, estamos de regresso aqui para mais uma sessão de gravações, neste caso mais uma sessão de programação e vamos avançar aqui no nosso código. Neste caso o que eu referi no vídeo anterior mantém-se, eu vou aqui ainda trabalhar um bocadinho mais as validações porque é necessário. Volto a sublinhar que é absolutamente fundamental que vocês invistam tempo em validar do lado do servidor para evitar que a vossa aplicação tenha brechas, ok? Que fique disponível para que um hacker possa entrar com facilidade. E todos os cuidados são poucos. Ora bom, o que é que eu aqui vou fazer agora? Eu vou trabalhar expressões regulares. Ou melhor, vou fazer aqui uma expressão regular que basicamente vai me permitir fazer o quê? Quando eu fizer aqui, eu agora já corrigi aqui, já tenho o sign up. Quando eu fizer aqui o sign up e for a definir a password, eu quero que a password tenha pelo menos uma letra maiúscula, uma minúscula e um dígito. Pelo menos, ok? Então, vamos ver como é que eu vou fazer isso. A primeira coisa que eu vos vou aqui aconselhar é vocês irem procurar um live regex. O live regex, vamos aqui ver melhor assim. Existe aqui o PHP live regex e existe também o regex 111. Se vocês quiserem de facto testar as vossas expressões regulares, devem utilizar um destes sites. Eu habitualmente até uso este. E o que eu quero aqui fazer é o seguinte. Eu vou colocar aqui uma senha que eu acho que é válida. Por exemplo, o A 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Tem uma maiúscula, uma minúscula e tem ali alguns caracteres, alguns dígitos. O que é que eu vou fazer aqui? Eu quero verificar se tem pelo menos uma letra maiúscula. Então, para isso, eu vou colocar para procurar daqui em diante se tem. Ok, se tem daqui em diante entre o A e o Z maiúsculo. Ok? E ele vai me dizer, ok, sim senhora, existe algures, não vai indicar em que sítio, porque eu estou a procurar daqui em diante a existência disto e também. Isto é, outra regra, ou melhor, até vou fazer assim. Eu quero procurar também, mas para o AZ minúsculo. Ok? Então, aqui também vai encontrar. E depois vou querer ainda para o dígito. Ora, para os dígitos nós poderíamos colocar aqui do 0 até o 9, mas existe uma forma diferente de o fazer, que neste caso é colocarmos aqui um /D de dígitos. Ok? E, portanto, se eu agora colocar aqui só 3 A's, ele vai me dizer que não existe um match, ok? Dá-me aqui um array vazio. Okay? Eu estou aqui no preg match, isto é, tentar verificar se existe ou não. Se eu colocar só aqui um A's maiúsculos, também não vai haver. Se eu colocar só algarismos, também não vai haver. Agora vamos colocar aqui A's maiúsculos e A's minúsculos. Eu não estou a ver aqui quantos caracteres, ok? Não interessa porque eu tenho outra regra para verificar o tamanho da minha senha. Mas se eu colocar aqui um algarismo, algures, por exemplo, 1, já aparece aqui um resultado, ok? Se eu colocar aqui um 0, também já aparece um resultado. Se eu colocar no fim, também já aparece. Se eu remover daqui os A's, não vai aparecer. E, portanto, esta é uma expressão regular, mas que vocês conseguem encontrar com facilidade na internet, para termos, pelo menos, numa senha, neste caso, ou em qualquer outra string, pelo menos uma letra maiúscula, pelo menos uma letra minúscula e pelo menos um dígito. E se quiséssemos ainda ter símbolos, é ter pelo menos uma não letra. E neste caso, penso que é o W maiúsculo. Isto é, eu não tenho aqui nenhum match. Se eu colocar aqui o A 1, 2, 3, 4, 5, 6... reparem que não há match, mas se eu colocar agora aqui um símbolo, vamos ter um match, ok? Independentemente do símbolo que for. Certo? Ora, eu não quero obrigar os meus utilizadores a usarem símbolos, então eu vou usar esta expressão regular. Ora, onde é que eu vou colocar esta expressão regular? Aqui na parte, em dois lados, para ser muito sincero. Existe na validação do HTML uma coisa chamada pattern. O pattern attribute. E o pattern nós vamos verificar aqui que ele próprio é uma expressão regular.
ok? Escrita, às vezes as expressões regulares podem ser escritas de uma forma diferente e nós podemos de facto testar para verificar se a nossa expressão regular vai ou não funcionar no pattern. Reparem que o pattern é um atributo normal, como o name, o ID, mas que tem aqui uma expressão regular. Então vamos testar aqui da seguinte forma. Ele dá para fazer sem ser com expressões regulares. Dá para fazer também para testar mínimos e máximos, por exemplo. Também dá para fazer isso. Mas vamos aqui colocar um pattern igual, neste caso pattern igual a... E agora vamos colocar aqui isto desta forma. Ok? E vamos verificar se o sistema vai ser capaz ou não de fazer esta validação. Então eu aqui vou remover o noValidate, ou melhor, vou colocar aqui como falso para que ele faça a validação do HTML. Porque eu tinha isso inativo. Vamos fazer aqui Ctrl+Shift+R só para termos aqui o sistema já a funcionar com essa expressão regular. Ok, ela está aqui. Vamos verificar aqui se eu colocar só AAAA. Aqui obviamente vou ter que colocar um endereço de e-mail. Vamos colocar aqui um A. Create. Ok, e ele por acaso vai gerar aqui um erro. Ok, estes textos de erro não estão criados. Tudo bem, portanto, aqui o que é que está a acontecer? A nossa pattern não está a funcionar como deve ser. Portanto, eu penso que existirá aqui a necessidade de nós definirmos aqui algum atributo relacionado com a utilização de regex, ok? Então a forma mais fácil não é obviamente vir aqui ao W3 Schools, tentar verificar HTML pattern attribute with regex. Ok? Vamos aqui tentar ver no Developer Mozilla, porque aqui costuma ser um bocadinho mais completo, ok? Temos aqui o pattern, ele tem aqui uma expressão regular muito simples, ok? Tem que ter aqui 4 dígitos entre 0 e 9, ou 3 dígitos entre 0 e 9, mas não sei se ele terá a capacidade de analisar a minha pattern mais complexa, ok? Bom, de qualquer das formas, também não é muito importante. O pattern dá para fazer imensas coisas, não vou estar agora a perder aqui muito tempo, até porque para mim a expressão regular vai ter importância, sim, é do lado do servidor. Então eu vou retirar daqui o pattern, não vou estar a perder aqui muito tempo a perceber se o HTML faz ou não faz esta validação. O que eu vou então fazer é o seguinte, aqui no meu sistema de validações, eu vou adicionar aqui mais uma regra. E aqui sim, nós vamos adicionar uma regra que é o regex. Ora, eu não tenho a certeza absoluta como é que se define esta regra. O que é que eu vou fazer? Vamos aqui à documentação do CodeIgniter. Okay? Na documentação do CodeIgniter, vamos aqui ao Validation. Vamos entrar aqui no Validation. Okay? E vamos aqui ao Available Rules. Vamos aqui procurar por regex match. Ok? Temos ali então regex match. Eu vou aqui deixar ficar o regex aqui só para eu poder copiar. Ok? Então o regex match e portanto ele tem esta expressão. Ok? Isto é, nós vamos colocar aqui o regex desta forma e aqui dentro destas barras nós vamos colocar a nossa expressão regular. Ok? Então eu vou colocá-la ali dentro. Obviamente que isto vai também valer para a repetição da password. Okay? Então eu tenho, é obrigatório, tem que ter no mínimo 6, no máximo 16 e tem que obedecer esta expressão regular. Obviamente que eu agora não tenho aqui para o regmatch uma mensagem, então vamos colocar aqui a mensagem. Portanto, para o regmatch nós vamos colocar um this lng txt error. Vamos colocar aqui o quê? Uma password regex, ok? Password regex. Como vai ser uma regra que é geral para todas as passwords, estejamos a fazê-la aqui ou na alteração da password, etc. Portanto, nós podemos colocar aqui uma regra geral. Eu vou colocar aqui também. Ok. Vamos então adicionar aqui o texto. Vamos aqui ao PT. Vamos trabalhar em PT durante um tempo para depois no final mudar ou criar tudo aquilo que diz respeito ao EN. Opa, ok, não é isto que eu quero. Portanto, nós vamos ter aqui mais uma tradução
Esta tradução vem aqui do error password regex. Vamos colocar assim. E aqui vamos definir o campo field. Ok? Deve ter no mínimo uma maiúscula, uma minúscula e um dígito. Ok? Bom, temos então este regex aqui feito. Vamos testar, obviamente, Ctrl S para guardar. Vamos aqui regressar ao nosso site. Vou aqui trocá-lo para português. Nova conta. Vamos colocar aqui um e-mail. Vou colocar aqui AAABBB. Tenho no mínimo 6. AAABBB. Criar conta. E vamos verificar o que é que acontece aqui. E reparem, ele diz o campo, tem ali um sinal de igual. O campo, palavra passe, de ter no mínimo uma maiúscula e um dígito. Ok. Isto é, temos aqui texto, obviamente, mal feito, como é óbvio, mas já deu para perceber. Vamos aqui e enfim, qualquer coisa. Criar conta e reparem, cá está. O campo. Falta aqui o campo. Enfim. O campo, isto o que aconteceu aqui foi, eu ao colocar o Shift e o O, carreguei na tecla de cima, que é o que tem o igual no teclado português. Acontece. Portanto, agora sim a mensagem parece-me estar certa. O campo X deve ter, no mínimo, uma maiúscula, uma minúscula e um dígito. Agora está correto, ok? Há aqui uma mensagem um bocadinho mais comprida. Tudo certo. Podemos ter aqui isto desta maneira. Ok? Campo. O campo aparece password deve ter, ou password repetir, ou senha repetir, deve ter. Ok. Posso cortar aqui um bocadinho. Enfim, isto agora é à vontade de quem está a fazer isto, não é? E portanto, para ficar esteticamente mais bonito, vamos colocar aqui só um A, só um AS, criar conta. Cá está, o campo palavra passe deve ter no mínimo 6 caracteres. Não chegámos lá. Então, ok, BBBBBB. Só para gerar o erro e cá está. Temos então aqui a mensagem um bocadinho já mais composta, certo? E portanto não conseguimos passar à frente, a não ser que eu faça aqui um AA 1, 2, 3, 4, 5, 6, AA 1, 2, 3, 4, 5, 6 e criar conta e conseguimos passar à frente, certo? Isto é, conseguimos passar na validação. Eu vou colocar aqui um die, ok, só para dizer que chegamos aqui. Agora existe aqui um outro aspecto, que é a repetição da password terá que ser igual à própria password que aqui está em cima. E o sistema de validações do CodeIgniter também tem isso. Então, neste caso, vamos aqui verificar se eu consigo encontrar aqui. Ok, no Validation, Available Rules. Porque é que isto está a aparecer assim? Ok. Certo. Vamos aqui então verificar. Eu penso que existe um chamado Match. Ok, Matches. Ok, Matches e o Field. Isto é, eu vou pegar aqui neste espaço, vou colocá-lo aqui embaixo e vou dizer que esta regra adicional, isto é, esta password, repito ou repetir password, tem que bater certo com que field? Com o text password. Ok? À partida será isto. Certo? Vamos testar aqui novamente. Vamos aqui voltar atrás. Vamos aqui refrescar. Ctrl Shift R. Vamos aqui preencher. Eles aqui neste momento estão a bater. Criar conta. Tudo ok. Vamos voltar atrás. Vou aqui alterar de 6 para 5. Criar conta e cá está. De repetir a password field does not match de palavra passe field. Estes são textos que são atribuídos por padrão pelo CodeIgniter, o que quer dizer que nós vamos ter que fazer aqui um matches e vamos colocar aqui também um matches. Ok? Neste caso vamos aqui copiar
esta parte do código e eu vou dizer que vai ser o error password ou repeat password not matching. Ok? Repetir a password não está a bater certo. Então vamos aqui novamente ao nosso tradutor para português e vou colocar aqui as passwords ou as palavras passe têm que ser iguais. Esta pode ser uma versão da mensagem, ok? Ou a palavra passe ou a repetição da palavra passe, enfim, eu vou deixar ficar assim. As palavras passe têm que ser iguais. Aqui guardar outra vez, Ctrl Shift R, preencher. Vou colocar aqui esta igual a 7, não é? E vamos ter aqui as palavras passe têm que ser iguais. Ok. Parece-me mais que suficiente. Poderá eventualmente no futuro eu dar uma revisão aqui nos textos e chegar à conclusão que há ali alguns ajustamentos a fazer. Mas para já parece-me absolutamente pacífico. Vamos aqui ao AN e entre o PT e o AN há aqui várias coisas que não existem. A parte do Validation Errors não existe. Então vamos tratar aqui já do Validation Errors, ok? Muito rapidamente. Vamos aqui puxar aqui para baixo. Portanto, temos aqui já uma paridade em termos de chaves, ok? Só não temos em termos de tradução. Portanto, aqui vamos colocar o add preenchimento obrigatório is mandatory. Nós podíamos colocar assim, o add preenchimento obrigatório, vocês podem ir sempre ao DeepL, como eu já aconselhei aqui, até deixar aqui nos favoritos, porque é uma ferramenta fundamental para quem está a fazer isto. O campo é de preenchimento obrigatório. The field is mandatory. The field is required. Portanto, qualquer um é possível. Vamos até usar este, que se calhar tem mais a ver com a expressão. O is required. Ok? Field is required. Aqui must be a valid email. Ok? Must be a valid email. Vamos fazer assim, olha. Vamos copiar aqui. Vamos colocar aqui. Ok? Eu queria colar aqui corretamente, mas parece-me que não está a dar no que quero. Vamos então aqui copiar. Vamos voltar aqui. Remover tudo isto e colar. Ora, field. Vou colocar assim. Must be at least x paragraph. Ok. Então vamos aqui fazer o seguinte. Vamos copiar isto tudo que aqui está. E aqui deve ter no mínimo. Qualquer coisa field must have at least x characters. Ok? Aqui nós podemos também, obviamente posso aqui pegar neste código, para não estar a perder aqui muito tempo a tentar saber ou a tentar pensar como é que vou fazer a tradução, mais simples assim. Okay? Claro que com alguns ajustamentos, não chega a ir ao tradutor e não fazer ajustamentos nenhuns, porque aqui há um ajustamento. Ok? Must have at most x, ok. E podíamos jogar pela negativa, o campo não pode ter mais que, e aqui ele está a dizer isso, mas de outra forma. Depois temos aqui o field deve ter as maiúsculas, minúsculas, etc. Vamos aqui então verificar isto, cá está. Vamos puxar para aqui e vamos olhar o texto. Must have at least one uppercase, one lowercase and one digit, está certo. E aqui as palavras passe têm que ser iguais. Passwords, podíamos até dizer both passwords must match. Ok? Se formos aqui ver, agora vamos fazer aqui a experiência para ver qual era a sugestão que o DeepL nos dava. Eu coloquei
both passwords must match, e aqui, opa, ok, the passwords must match, ou have to match, ok, tranquilo. Portanto, o português e o inglês aqui está feito relativamente à questão das traduções e com isto eu penso que eu tenho a maior parte do sistema já preparado para fazer o passo seguinte, que é irmos já para a parte de guardar no banco de dados, etc. Portanto, se eu fizer aqui um preencher e criar conta, eu estou no OK. O OK significa na prática que eu já tenho aqui um username, portanto eu posso fazer aqui um echo username. Vamos aqui inclusive fazer esta gigajoga muito simples. Eu vou colocar aqui um echo e aqui um echo, e agora vamos fazer aqui a seleção disto tudo assim, uma para a frente, ok, está aqui tudo. Posso inclusive também colocar aqui uma quebra de linha, só para verificarmos o que é que está a vir aqui no nosso sistema. Se eu agora fizer um refresh e continuar, nós temos aqui então os dados a serem apresentados de forma correta, ok? Portanto, posto isto, get post data, temos os dados, já temos as validações todas aqui a funcionar à partida, penso que não me falhou nada. O que nós vamos fazer agora é então a tentativa da criação da conta de utilizador. Para isso vamos ter que modelar aqui, ou começar a desenhar a nossa base de dados. Vai ser inicialmente uma coisa simples, e depois, dentro da medida das necessidades, irei avançar para coisas mais complexas. Portanto, o que é que nós temos aqui? Temos 21, ok. Então, eu habitualmente gosto de utilizar o padrão MVC, mas não na sua plenitude. Porquê? E vocês vão perceber isto porquê. O sistema MVC, o Model View Controller, tem na parte dos models uma característica que é agora transversal, quer ao CodeIgniter, quer também ao Laravel e a outros frameworks, que é cada modelo, cada model, está intimamente relacionado com uma tabela do banco de dados. Eu prefiro fazer uma coisa diferente, que é apenas usar os modelos, os models, para separação das lógicas. Isto é, tudo o que eu quiser fazer de comunicações com o banco de dados eu vou colocar num model, mas não vou tirar muito partido das funcionalidades que ele tem, a não ser dos mecanismos para fazer as queries à base de dados. Queries rasas, SQL direto. Porquê que eu vou fazer SQL direto? Normalmente os models nas frameworks têm sempre associado a eles um ORM, um Object Relational Mapping, e que permite escrever as queries de uma forma mais eloquente. O eloquente é inclusive o ORM da excelência do Laravel. Aqui também temos qualquer coisa do mesmo género, mas eu não gosto, porque eu vou usar encriptação de dados, eu vou encriptar algumas informações dentro do banco de dados, e para isso, por vezes, o sistema de modelos não está preparado e temos que ir misturar sistemas de ORM com raw queries, com queries de SQL pura. Eu prefiro trabalhar com SQL puro, obviamente sempre parametrizado, isto é, com bindings. E o que aqui é muito fácil de fazer. Então, para isso, eu dentro da minha app, eu tenho aqui nos models, eu tenho aqui um features model, que vocês já viram que eu uso para... não tem nada a ver com um modelo normal, mas eu agora vou criar aqui um, que vai ser o users model.php. Ora, este users model, obviamente que ele vai aqui ser uma extensão, apesar de que eu não vou tirar muito partido dessa extensão, da extensão do model, ok? Vou-lhe chamar aqui, obviamente, users model. Vamos colocar aqui o abrir e fechar. E o que é que eu faço aqui? Basicamente eu crio métodos públicos, public function, e depois faço o insert user, new user, ou create new account, ou check login, etc. Eu vou colocar aqui simplesmente um teste, só para verificar que o model é carregado corretamente. Obviamente que já está a falhar aqui uma coisa visualmente que vocês já sabem que eu gosto muito de ter, que é colocar aqui os meus famosos separadores. Ok? Portanto, tenho aqui um die A,
Ora, como é que nós chamamos este model aqui? Então eu vou agora fechar aqui as linguagens e, portanto, o que é que acontece aqui? Eu gosto de colocar isto desta forma. Isto é, o controlador, o model deste lado, o controlador vai comunicar com aquilo, depois vai comunicar com aquilo. E então, eu aqui só tenho que dizer o seguinte. Users model, por exemplo, queremos criar um objeto, é igual a new users model. E quando eu escolher este users model, ele vai-me adicionar o use app /models /users model lá no topo. Ok? Portanto, eu vou ter uma instância aqui, ou a criação de um objeto a partir desta classe users model. Como vocês podem verificar, ela passou a estar ali em cima. Então, eu a partir daqui já tenho acesso aos métodos que lá estão dentro. Users model teste. Ok? Então, reparem o seguinte, quando eu agora for aqui, voltar atrás, e se eu agora fizer aqui um criar conta, eu tenho aqui este A. Este A é o que está aqui dentro, ok? Portanto, nós vamos aqui com 25, ainda vai dar para fazer mais alguma coisa. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um mecanismo para tentar fazer o registro da conta de usuário. Para isso, eu vou criar aqui um create new user account. E o que é que eu vou passar lá para dentro? Eu vou passar lá para dentro o username e a password, ok? Para já vai ser isto. São os dois dados que eu tenho. Então eu vou fazer o username e a password. Ora, obviamente que eu não preciso do repeat password, porque o repeat password serve apenas para eu me certificar aqui na validação de que a password que foi introduzida bate certo, ok? O sistema de repetição das passwords serve exatamente para isso, para que o utilizador não esteja a escrever uma password que depois, afinal de contas, se enganou. Ok? Deve ter sempre uma repetição. Obviamente que eu aqui já posso alterar para password. Ok? Portanto, já temos aqui a introdução da password. Já vai aparecer com os símbolos. Ora, eu aqui não tenho então este método, create new user account. E então o que eu vou fazer aqui é criá-lo aqui. Bom, o que tradicionalmente eu faço é, isto vai evoluindo ao longo da experiência que nós vamos tendo, é criar um mecanismo dentro do model em que os meus métodos retornam resultados, nem que não seja um status, se as coisas correram bem, se correram mal, se houve algum problema. Então, nesta circunstância, o que é que eu vou dizer aqui? Vou colocar aqui results é igual users model create new user account. Vamos imaginar que no momento da criação de uma nova conta do utilizador há um erro. Então esses erros e estes status vai ser guardado aqui nos results. Então o que é que eu vou fazer aqui? Reparem, eu posso colocar aqui só simplesmente para não estarmos agora a avançar com a parte da base de dados. Vamos avançar já no início da próxima sessão. Eu posso fazer aqui um return de um array em que eu coloco aqui uma assinatura que é sempre igual. O status é igual, ou melhor, status de success e a message success também, ok? Mas se eu quiser, por exemplo, fazer um return diferente, isto é, simular aqui um erro, eu posso pôr aqui um return message ou status error e aqui this email is already in use. Ok? Este e-mail já está a ser usado. Então, reparem o que é que vai acontecer aqui. Quando eu agora crio aqui a minha conta, vou criar a conta, ok? Ele não me vai dizer rigorosamente nada. Porquê? Porque eu estou a fazer aqui o return, mas não estou a fazer nada aqui com os resultados. Se eu agora fizer aqui um print data dos results, eu posso então verificar, eu vou aqui refrescar, continuar, e eu tenho aqui um array de status. E então eu posso fazer coisas do género. If results de status. E reparem que eu estou a trazer um array que me permite conter um conjunto mais vasto de informação. Imaginem que eu quero até devolver o último ID do user que foi inserido na base de dados. Então eu posso fazê-lo. Incorporo isto dentro desta resposta, que eu sei que terá sempre um status e uma message, e terá mais campos à frente. Se for igual a, ou melhor, se for, sim, pode ser igual a error, então o que é que ele vai dizer? Echo, ou vamos colocar aqui um die, oops, ok? Caso contrário,
um die, ok, certo? Isto para impedir que a conta avance. Então vamos aqui refrescar só e ele vai dizer, ups, aconteceu aqui um erro. Simplesmente porque eu obviamente fiz aqui hardcoded uma resposta. Eu vou deixar ficar isto assim. Vamos aqui muito rapidamente só finalizar este vídeo, chamando aqui o terminal. No terminal eu vou usar aqui o git bash, ok? E vou fazer então um git status só para ver como é que as coisas estão. Portanto, não há nada aqui de extraordinariamente novo. Portanto, git add uzi e git commit -m jr, e se tudo correr bem vai fazer um git push, ok? Portanto, 3 operações numa só. Tenho o meu repositório atualizado e, portanto, estamos prontos para já no próximo vídeo desta série, que eventualmente vou já gravar a seguir, mas que vocês irão ver num outro dia. Vamos aqui fazer então a criação do sistema que vai permitir guardar o registro deste utilizador dentro do banco de dados. Vamos trabalhar, vamos construir o primeiro esquema da nossa base de dados e tudo isso. Então, até à próxima sessão.